O vídeo de hoje está mais quente do que um feijão cozinhando no fogo. Eu me senti no direito de refutar o Ariel Lazari. A pergunta que foi feita para o Ariel foi a seguinte: Boa tarde, Ariel. Como devo refutar completamente o sábado dos adventistas do sétimo dia? Estou me convertendo ao catolicismo, mas minha esposa não concorda. Me ajude, porque só vejo coisas rasas. Primeiramente, respondendo ao Rodrigo, o sábado não é dos adventistas do sétimo dia. O sábado ele tem sua origem, e a sua origem vem do Criador do universo, que é Deus. Nós, adventistas, em nossa geração, guardamos o sábado em obediência ao mandamento, à lei do nosso bom Deus. Mas vamos lá, como eu disse para vocês, o vídeo de hoje está mais quente do que um feijão cozinhando no fogo. Vamos lá, eu vou soltar o vídeo pausadamente e nós iremos estar aqui comentando, tá bom? Vamos lá, vamos soltar o vídeo aqui para que a gente possa acompanhar. Presta bem atenção. Devemos guardar o sábado e não o domingo, dizem os hereges. Vamos ver o que... Devemos guardar o sábado e não o domingo, dizem os hereges. Ou seja, esses hereges nada mais é do que nós. Ou seja, eu que sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e mais de 22 milhões de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É assim que nós somos vistos pelo catolicismo e pelo mundo evangélico também. Somos vistos como pessoas que somos hereges, que a nossa igreja é uma seita, mas vamos lá. Eu não sei se vocês estão ouvindo algum barulho no final aqui, é porque o meu filho está tocando a bateria ali, está ali aprendendo. Mas se você já gostou do assunto, já convido você a deixar o teu gostei no vídeo, porque isso é importante para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem aqui, tá bom? Vamos lá. A Bíblia responde. Veja que ele vai citar textos e comentar em cima daquele texto que ele está lendo, o texto da Bíblia. Vamos lá. Primeiro, Marcos 2, 27. Então, Jesus já começa a relativizar aqui o sábado. Eu digo aqui, ó, Nosso Senhor mostra que o descanso do sábado foi desvirtuado por preceitos farisaicos e tradições humanas que não passavam de escrúpulo. Assim, não há necessidade de guarda de dia santo como com o formato judaico. Então, primeiro, vamos tirar essa ideia de que a gente precisa guardar o sábado igual os judeus guardam. Só lembrando que o sábado, como os judeus guardavam, era diferente de como Jesus desejava que eles guardassem. Primeiramente, eram colocadas algumas regras, os judeus colocavam algumas regras no dia de sábado, o que podia e o que não podia fazer. É tanto que quando Jesus ele cura aqueles homens que estavam no tanque de Betesda ali há muitos anos, ele carrega o seu leito, ou seja, a sua esteira, e alguns religiosos da época veem aquela cena, ele carregando o leito, né? Ele carregando aquela esteira. E eles vão ao encontro dessa pessoa que foi curada por Jesus. Porque eles não podiam fazer aquilo em pleno sábado. O quê? Carregar algo nas mãos, porque eles estariam trabalhando. Então, Jesus via o sábado diferente de como os judeus viam. Os judeus colocavam ordem, regras, e sobrecarregavam o povo da época. Vamos lá. Que é uma forma farisaica de guardar o sábado. Depois a gente vai mudar do sábado para o domingo. Jesus diz aqui em Marcos 2, 27, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Esse texto nós vamos corrigir o Ariel Lazari aqui neste momento, tá bom? Vamos lá. Então, Jesus Cristo ele é Senhor também do sábado. Ele também pode dizer, ligar ou desligar o sábado, nesse sentido. Isso aqui nada mais é do que uma heresia, ligar e desligar o sábado. Então, em quem nós vamos acreditar? Se Deus deu a Moisés a tábua dos 10 mandamentos, incluindo o sábado, diz assim, servirá de sinal para entre mim e vós, de geração a geração. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Aí Jesus vem agora e diz assim, não, vocês não devem mais guardar o sábado, vocês devem guardar agora o domingo. Então, a autoridade de mudar
o dia de descanso está sobre Jesus. E onde é que fica a autoridade de Deus, né? Porque até onde eu sei, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pensam em igualdade. Mas vamos lá. Mas ele já mostra que tem que relativizar essa forma como os judeus seguem. Depois nós temos em Atos dos Apóstolos 20. Os cristãos, ainda na era apostólica, e portanto sob inspiração direta do Espírito Santo, trocaram o sábado pelo primeiro dia da semana como dia dedicado ao culto comunitário. Vamos ver, por exemplo, Atos 20. Atos 20, versículo... Vamos lá. Olha que interessante. O texto que o Ariel citou neste momento é... Gente, deixa eu dar só um pausezinho aqui rapidinho, tá bom? Eu volto agora. Agora, eu vou fechar aqui a porta, tá bom? Para abafar mais o som aqui. Muito bem, voltando aqui agora sobre o texto de Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, que o Ariel citou aqui. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Olha que interessante a declaração de Jesus. Aconteceu quando os fariseus criticaram os discípulos por colher espiga para comer exatamente no sábado. Eles acusaram os discípulos de violar a lei. Então Jesus respondeu, mostrando o verdadeiro propósito do sábado. Interessante que os fariseus da época, eles até para comer, é por isso que nós somos criticados, né? As pessoas julgam, então vocês não podem cozinhar no sábado, vocês não podem acender fogo no sábado, vocês não podem fazer isso no sábado. Essa era uma cultura, uma tradição religiosa dos fariseus da época, porque eles não podiam fazer esse tipo de coisa. Cuspir no chão, estaria regando a planta. Não podia apertar o botão para poder o elevador subir ou descer. Eles não poderiam caminhar mais do que 1.000 metros. Se caminhasse mais de 1.000 metros, ali já tinha que parar até esperar o sol se pôr. Quer ver um exemplo? Houve um momento da Bíblia em que Jesus estava dentro da cidade e fora existiam algumas pessoas esperando o sol se pôr para poder se encontrar com Jesus. Olha que loucura, hein? Mas veja que o sábado foi criado para beneficiar o ser humano. Quando Jesus diz que o sábado foi feito por causa do homem, o sábado é um presente de Deus para a humanidade. Ele foi instituído na criação para trazer descanso físico e comunhão espiritual com Deus. Ou seja, Deus criou o sábado para o bem do ser humano, não para se tornar um peso religioso, que na época de Jesus era assim que os fariseus e muitos judeus entendiam sobre essa questão do sábado. Eles colocavam fardos, regras para sobrecarregar as pessoas. Ao invés de ser um sábado deleitoso no Senhor, se tornava algo, um fardo. Mas vamos lá. Isso está ligado, né? Ou seja, Deus criou o sábado para o bem do ser humano, não para se tornar um peso religioso. Isso está ligado em Gênesis, ao ensino de Gênesis sobre a criação, quando Deus separou o sétimo dia como santo. Jesus é o Senhor do sábado. Agora vamos entender aqui essa questão sobre o Jesus é o Senhor do sábado no versículo 28. Jesus declara, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus não estava abolindo o sábado. Ele estava afirmando sua autoridade divina sobre o sábado. Isso significa que ele é o criador do sábado, ele tem autoridade para explicar seu verdadeiro significado. O sábado é um presente de Deus para toda a humanidade. O propósito do sábado é abençoar e restaurar o ser humano. Jesus corrigiu tradições humanas que distorciam a lei de Deus. O sábado continua sendo um dia santo, sobre a autoridade de Cristo. Vamos continuar aqui o vídeo do Ariel. Vamos lá. Ele vai citar agora Atos, capítulo... Estou mais suando do que tampa de cuscuzeira aqui, viu? Aqui onde eu moro é bem quente mesmo. Moro na região do Nordeste mesmo, bem no interior. Vamos lá. Ele vai falar agora de Atos, capítulo 20, versículo 7. Vamos ver aqui o que é que vai sair aqui agora. Versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conversava com os discípulos e prolongou a sua palestra até a meia-noite. Então, o dia que eles se reuniam era o primeiro dia da semana. O dia que eles reuniam era o primeiro dia da semana. Mas aonde é que está aqui afirmando, aonde é que está autorizando essa mudança do sábado para o domingo?
O vídeo tá muito bom e eu convido você a ficar até o final dele. Se você ainda não curtiu, curte aí para que o vídeo alcance mais pessoas. Confere aí se você já curtiu o vídeo, já deixou o seu gostei aí no vídeo. Vamos lá. Então, tem duas coisas que a gente já fez aqui. Primeiro, entender que a guarda do dia santo não precisa ser igual os judeus fazem, cheia de escrúpulo, Concordo, que nem os judeus faziam, colocavam, eles tinham mais de 600 leis, né, regras do que podia e o que não podia. Mas vamos lá. chatice. Dois, que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Os cristãos não. Mas vamos lá. Então a gente já conseguiu tirar toda aquela dificuldade Eu falo no sentido de santificação, do sábado para o domingo, tá bom, gente? do que tem que fazer no sábado, não pode fazer nada, não pode nem cortar papel higiênico, não pode apertar botão de elevador. Então já tira com Marcos 2. Agora elevamos aqui o domingo também a um dia que deve ser guardado, que é o dia que os cristãos se reuniam. Agora vamos lá. Tem uma anotação aqui que diz assim, ó. O primeiro dia da semana, no início da era cristã, precisava ser santificado em lugar do sábado. Seria exatamente improvável que Paulo planejasse o início de sua viagem exatamente nesse dia. Mesmo presumindo o uso do calendário romano com o dia da meia-noite à meia-noite, o calendário da ceia do Senhor, a passagem não provê nenhuma evidência de que os primeiros cristãos deixaram de adorar a Deus como Criador no sábado em obediência ao mandamento. Então veja que este é o caso, sobretudo, porque o partir do pão aconteceu após a meia-noite. Seja numa contagem de tempo romana, o evento cairia na segunda-feira, não no domingo. Então, se eles estavam reunidos até meia-noite, então é sinal de que seria do domingo para a segunda. E se o discurso prolongou até a meia-noite, eles estavam reunidos no sábado. E ali, por exemplo, nós vamos ter Paulo no dia imediato, no dia seguinte, ele iria fazer a sua viagem. Então os discípulos, os cristãos, eles tinham um costume de reunir para se despedir daquela pessoa exatamente no primeiro dia da semana, porque eles não poderiam fazer essa viagem. Imagine aí, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso. Então Paulo estava reunido exatamente no dia de sábado. E o discurso foi até meia-noite. E isso se tornou o primeiro dia da semana. Paulo não poderia viajar, segundo os costumes da época, para evitar polêmica, problema. Os discípulos, os cristãos se reuniram com um propósito de ficar um pouquinho de mais tempo ali com Paulo, porque no dia seguinte ele iria fazer a viagem. Então, isso aqui é uma história sem pé e sem cabeça. Dizer que os cristãos estavam reunidos no primeiro dia da semana, o discurso de Paulo aqui se prolongou até o primeiro dia da semana, de sábado para o domingo, não do domingo para o sábado, como diz aqui, né? Então veja que, ou seja, numa contagem de tempo romana, o evento cairia na segunda-feira, não no domingo. Se eles estavam reunidos, né? Se o discurso prolongou até a meia-noite, então seria do sábado, do domingo para a segunda-feira. Veja que não é difícil compreender os textos citados por Ariel Lazari. Mas vamos lá. Só tem em Atos 20 isso? Não, também tem muitas outras passagens. 1 Coríntios 16, São Paulo cita o primeiro dia da semana como o dia em que os cristãos se reúnem. Ele diz em 1 Coríntios 16, versículo 2: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. No primeiro dia da semana já vamos fazer a coleta dentro da igreja. Por quê? Vamos lá. Ele disse que primeiro dia da semana vamos fazer a coleta dentro da igreja. Mas será que é isso mesmo? Vamos observar e entender se de fato é isso mesmo. Veja que aqui está tendo textos totalmente fora do contexto. É o dia que todo mundo está lá. Aqui fica subentendido que os cristãos já se reuniam no primeiro dia da semana, sem necessidade de esperar São Paulo vir
para realizar a coleta, é o dia que eles se reuniam. Pronto. Exatamente o texto que o Ariel citou aqui, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, diz assim, ó, no primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Olha que interessante, eu vou finalizar aqui com esse pequeno comentário que diz assim, ó, os judeus não lidavam com dinheiro no sábado, muito menos na hora do culto. Os primeiros cristãos gentios e judeus adoravam juntos no sábado. Eles adoravam juntos no sábado, não no primeiro dia da semana. Ou seja, as coletas, o recolhimento das ofertas não era feita no sábado, porque os judeus não lidavam com questão financeira exatamente no sábado. Alguns estudos teológicos mostram que a separação provavelmente era de casa em casa, não durante o culto. Então está aqui explicado os textos que Ariel Lazares citou aqui, são textos totalmente fora do contexto, né? Em momento algum, desses 8 versículos que é citado no Novo Testamento, que os cristãos se reuniram no primeiro dia da semana, não tem um objetivo, não tem uma autoridade, não tem uma ordem de Jesus, muito menos dos discípulos, que houve uma mudança do sábado para o domingo. A ressurreição de Jesus não tem nada a ver com a mudança do sábado para o domingo. Em momento algum. Quer ver um exemplo? Olha que interessante. Eu vou ler um texto com vocês aqui. Eu até marquei aqui. João capítulo 20, versículo 19, diz assim, ó, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. Isso aqui, ao cair da tarde, do primeiro dia das semanas, eles estavam trancados, com medo de serem mortos, presos, algo parecido, no primeiro dia da semana. Isso aqui me faz lembrar uma citação de Jesus em Mateus capítulo 24, quando ele diz assim, ó, orem para que o vosso Pai, para que a fuga de vocês não se dê no inverno, nem no sábado. Então Jesus, ele está enfatizando a importância do sábado. Anos depois, uma profecia que iria se cumprir, dita pelo próprio Jesus, e aconteceu no ano 70. Jesus disse, olha, quando vocês estiverem reunidos em lugares distantes de Jerusalém, não entrem em Jerusalém. Os que estiverem na montanha, não desça. Os que estiverem na cidade, saia. Fujam, vão para o interior, vão para os montes. Quando vocês verem Jerusalém sitiada de exército, fujam, sabeis que está próximo à sua devastação. E orem para que o vosso Pai conceda proteção, ajude vocês para que não haja inverno e a perseguição não seja no sábado. Por quê? Porque no inverno impossibilitaria deles fugirem. No sábado, porque o foco iria mudar, porque o sábado foi feito para adoração ao Senhor, ao Criador. Viu que não é difícil entender esses versículos quando nós somos pessoas humildes para entender a palavra do nosso bom Deus? Então está aqui, amigos, mais um vídeo para vocês aí, corrigindo aqui. Eu me senti no direito pelo fato de eu ser adventista, né? O sábado dos hereges, né? Como disse ali o Ariel no início, e somos vistos dessa forma como pessoas hereges. Então, amigos, nunca houve uma mudança do sábado para o domingo, tá bom? Não houve essa ordem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Infelizmente, as pessoas são rebeldes para não obedecerem à lei de Deus. São rebeldes. Deus abençoe cada um de vocês.